E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje para começar a semana com o pé direito, falando sobre a adoção que o professor Johan, né? Duas novas filhinhas agora, uma de 5, uma de 6 anos. Duas não, três, que tem a de 18 aí, que está de portas abertas. E a Patrícia Pinato, nossa psicóloga e psicanalista, queria saber um pouco como é que foi o dia a dia, a readaptação, porque vocês têm duas filhas já adultas, que moram em Porto Alegre. Como é que foi recomeçar essa estrada, crianças no dia a dia? Dânia, tudo de melhor e tudo de estresse que vocês puderem imaginar. Uma vida normal. Quer dizer, uma vida normal. Quer dizer, de melhor porque foi uma graça. Para nós e para elas, eu não sei para quem a graça foi maior. De qualquer maneira, criança é criança. E uma criança que vem com toda uma história e que precisa, claro, que uma história de perdas. E isso, as psicólogas, as assistentes sociais insistiram muito conosco, apesar de a gente já saber disso, mas é preciso ouvir sempre de novo e, sobretudo, vivenciar e experimentar isso daí. Que são crianças, claro, se idealiza, eu vou adotar uma princesinha e vem uma criança com o que há de melhor. Elas são carinhosas, elas são... A gente não pediu, né? Mas tem aquela história de serem bonitas, são muito bonitas e tal. Mas podia ser branca, preta, amarela, índia, podia ser o que fosse, né? E vieram duas crianças maravilhosas e tal. Mas crianças que revelam também toda a sua carga de carências, de agressividade reprimida, porque uma criança que foi pisada, ela esperneia de alguma forma. Sim. E uma é extremamente expansiva, ela discute, ela argumenta e é pequena, ela briga porque você não vai me bater, né? Quer dizer, quando chega perto e fala forte, você não vai me bater, por suposto, deve ter apanhado bastante na vida, né? Enfim, e a outra é o contrário. A outra engole, a outra não abre a boca, a outra não fala. E aí a nossa preocupação é aquela, né, Patrícia, que não se revela assim como um livro aberto, porque o sofrimento dela foi e é com certeza intenso também, e ela precisa ser recuperada com carinho, com amor e chegar nelas nesse jeito de ser. É uma reconstrução, né? Elas tinham um universo de reminiscências, né? E o universo da instituição. Nós não estamos dizendo que é ruim, mas as crianças são institucionalizadas e aí é um novo universo. E agora elas vão criar um terceiro universo. É uma reconstrução de identidade, uma reconstrução de si mesmo. Elas vão começar a parar arestas naturalmente do que elas conheciam, do que elas viveram e do que está sendo ofertado agora. E elas vão responder da forma que elas sabem, da forma que elas têm dentro delas. Instintivamente, né? A forma que elas aprenderam a se defender também, com né? certeza. E assim, como é que é você conseguir lidar? Porque você estava falando, olha, uma é muito expansiva e a outra é mais calada, ela não se revela. Como é que é lidar com isso? Uma coisa é a gente saber dos livros e dos anos, dos mais de 30 anos que eu leciono só em universidade, para professores, na formação de professores, a Rejane como psicóloga. Outra coisa é ser pai e mãe, porque a gente está envolvido emocionalmente também. E com algumas características de crianças que agem e reagem, como foi bem colocado pela Patrícia, intensamente como frutos e produtos de toda uma história. Então elas vêm cada uma com o seu jeito e elas tiram a gente do sério. Agora, a compensação em outros momentos faz com que, né, como por exemplo, você dá um duro na pequena, daqui a pouquinho ela começa a chorar e começa a gritar e daqui a pouco ela vem para o seu colo e essa ainda chupa o dedo e Patrícia não tem ainda como tirar o chupar o dedo, chupa o dedo e começa a coçar na sua orelha. E aí ela se aninha e pronto, tá tudo em paz de novo. Ela busca ali a proteção, né, o calor, e ela regride, de certa forma, como um bebê, né? E aí vem, tô eu lá e nunca alfabetizei ninguém,
professor uma vida inteira, mas há muitos anos só para adultos, né, em universidade. Agora estou eu lá fazendo o dever de casa todas as noites com as meninas, a Rejane ajuda. Então, começa todo um caminho que se vai fazer novamente. E o tempo de dedicação também, que precisa ser reorganizado, né? Porque, por exemplo, quando não há criança, vocês já vinham aí há um tempão, as mais velhas morando em Porto Alegre, vocês dois aqui, então vocês tinham aí um dia a dia mais livre em termos de compromisso, como é que vocês conseguiram readaptar? Tomar um vinho ao meio-dia e tirar um sono no domingo à tarde. Dançou de há muito, só para contar um detalhe. E o resto é... e como boas sergipaninhas, domingo, 6 horas da manhã, elas estão de pé. Papai, mamãe e tal. Mas filhas, pode dormir mais. Que dormir mais? Aqui no sul é frio, a gente viu a semana passada, ainda muito frio. A primeira vez na vida que elas colocaram casaco, que dormiram com cobertor de penas. Pensa, primeira vez, não conheciam isso aqui. O clima é extremamente agradável, sempre quentinho o ano todo, né? Então, cedinho, mesmo domingo, elas já estão acordadas, estão a mil. E aí acabou, né? Tem que levantar, tem que cuidar delas, tem que fazer o café, tem que fazer, enfim. E tem momentos que a gente pira, mas depois a gente para e se dá conta, não. 2 serezinhos que precisam ser jogados para a grande festa da vida. Dani, eu ouvi um dado, eu sabia que 65 milhões de crianças estão jogadas fora, despatriadas, e crianças abaixo da linha de pobreza, ou seja, em linha de miséria, pela Unicef. São 380 milhões de crianças no mundo. É preciso que a gente faça alguma coisa, e a Dani antes me falou, a Patrícia também, de quanta gente está se sensibilizando e não entrando mais nessa conversa do assim, porque é filho adotivo, porque é problema, porque não sei o quê. Gente, eu acho que isso já passou. Filho já da barriga dá problema do mesmo jeito. Filho é filho. Então. É filho. Dá assim, trabalho, dá preocupação, dá problema, acorda de manhã, testa os pais. Filho é filho em qualquer universo. Quando você abraça aquela criança, seja da barriga, seja do coração, que é como a gente conta para as crianças, né? Passa a ser seu. É uma responsabilidade mútua dele ser filho e de você ser pai. E vem com todo o pacote aí da maternidade, da paternidade, da filiação. E a gente vai, além do professor, gente, a Patrícia também tem história na família, de processo adotivo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai ao intervalo, a gente volta em 2 minutos.